Olá pessoal, tudo bom? Engenheiro Thiago. Na sequência das nossas videoaulas, eu vou apresentar agora como que a gente cria um centro de custo. Um centro de custo no EVOP pode ser uma obra, pode ser um escritório, pode ser um escritório destacado. Então, o conceito de centro de custo é tudo quando você quer dividir as despesas e receitas em algo específico, você usa um centro de custo. Então, por exemplo, a gente quer que numa obra as despesas dela sejam todas listadas à parte do escritório. Então, a gente cria um centro de custo para todas as receitas e despesas dela ficarem discriminadas naquela obra, né? E no escritório também, a gente quer que as despesas e receitas do escritório fiquem listadas no escritório. E, eventualmente, se você tiver algum setor da sua empresa que você queira que esteja discriminado também à parte, você também cria um centro de custo. Só um conceito importante, não confundir centro de custo com departamento, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não é porque você tem um departamento de projetos dentro da sua matriz que você tem que criar um departamento de projetos no EVOP, tá? Você só cria um departamento de projetos no EVOP se as pessoas que estão nesse departamento são diferentes da que estão na matriz. Então, o departamento é agrupamento de pessoas, divisão de custo é por cento de custo, tá bom? Então, firmado esse entendimento de que departamento tem 3 pessoas que trabalham tal obra lá no interior e tem outras 3 que trabalham aqui na matriz, aí eu crio um departamento para colocar cada qual em seu lugar, para que as permissões do sistema sejam feitas pelos departamentos. Isso é departamento. Agora, dividir o custo não é departamento, é criar centro de custo, divisão de custo, tá bom? Então, para criar um centro de custo, eu vou começar a fazer da maneira... Eu sei que tem uma etapa antes, mas eu vou começar a fazer pela que a nossa intuição normalmente leva a gente a fazer, tá? Então, eu venho aqui no EVOP Engenharia, eu logo nele, clico em criar centro de custo, tá? Então, tem essa tela aqui, que ela tem a barra de rolagem lateral, tá? Eu venho aqui embaixo na tela, clique em novo, ok? Aí eu vou colocar, não é obrigado ter responsável técnico, CREA do CAL, coordenadas são informações complementares, mas é obrigado selecionar esse centro de custo, qual o tipo dele, é uma obra, é um projeto ou consultoria que vai ter seus custos, suas receitas e despesas listadas à parte, é um equipamento grande que você tenha, que você quer lançar todas as despesas dele à parte, ou é um escritório ou outra coisa, tá? Vamos colocar aqui que é uma obra, tá? No qual eu tenho um cliente, que é o dono dessa obra, tá? E eu tenho as pessoas que vão ser responsáveis pelas medições. Então, a gente escolhe as pessoas que são responsáveis pelas medições, ok? E a gente é obrigado a ter um orçamento para a obra, tá? Aí se eu vier aqui e falar assim, ó, não existe nenhum orçamento, tá? Então, isso que é a prévia que eu falei que eu iria tentar mostrar como que existe uma etapa anterior. Então, o que acontece? Como não tem nenhum orçamento, eu vou criar um orçamento para essa obra, tá bom? Então, eu clico aqui em criar orçamento, ele vai abrir a tela. Se eu clico aqui nesse mais, é a mesma coisa que eu vier aqui em orçamento, clicar aqui em elaboração de orçamento, tá? É a mesma tela, isso aqui é um atalho para esse botão, tá ok? Então, eu vou criar esse novo orçamento. Clico aqui, vou criar um novo orçamento, vou criar um vazio, tá? Não vou usar nenhum existente. Onde eu vou colocar orçamento, eu vou colocar obra, Thiago, tá? Que sou eu. O cliente aqui eu vou colocar como não, não tem cliente, tá? Como que eu faço então? Fecho aqui, vou fechar, vou voltar, ou eu posso simplesmente continuar. Eu vou continuar para a gente não perder o serviço, tá? Então seleciono um cliente. Clico em cliente não informado, seleciono aqui, minha obra vai ter BDI? Vai ter encargo complementar? Vai. Qual grupo? Não tem nenhum grupo cadastrado, então vou dar OK. Ele abre a nova janela. Então, com a nova janela, agora eu venho aqui, vou vir em cadastro de cliente, novo, né? Aí eu vou pegar eu posso ter o CPF, como posso não ter. No caso aqui, eu vou clicar que é genérico, então não tem CPF. Vou pôr meu nome aqui, como fosse um cliente genérico. Para que serve cliente genérico? Folha de pagamento, recolhimento de impostos. Muitas vezes você não sabe
para qual CNPJ está sendo recolhido aquilo, porque o governo tem um monte de CNPJ e a folha também às vezes ela é agrupada as contas dela, então a gente cria alguns fornecedores, tanto cliente quanto fornecedores genéricos, tá? Meu aniversário, de onde eu nasci, né, que são campos obrigatórios. Eu nasci no interior do Mato Grosso do Sul. Aí eu preciso pôr o endereço, né? 0. Bairro aqui. Cidade que eu moro hoje, né? Campo Grande. Aí eu tenho que ter um telefone, que eu vou pôr qualquer um aqui. E um e-mail. Tá? Então eu vou pôr meu e-mail aqui da empresa, né? Um e-mail. E aí eu clico em salvar. Então, ó, salvei o cliente com sucesso. Também vou vir aqui no orçamento, eu vou criar um grupo de orçamento, que são o seguinte: orçamentos para obras. E vou criar mais um grupo de orçamento que é orçamentos projetos, tá? Só para a gente ver o que é isso, ok? Então eu volto aqui para o meu feito o cadastro do cliente, eu volto pro meu orçamento, venho na guia geral e vou pegar quem é o meu cliente, sou eu. Se eu dou 2 cliques na geral, a tela abre e fica estática. Se eu der 2 cliques de novo, ela fica fechada, ok? Aí eu tenho a minha pessoa aqui, tá? Aí aqui não está aparecendo o grupo, mas se você vier aqui nessa guia aqui, ó, geral, eu posso escolher um grupo. Clicar em atualizar. Aí ele, porque como eu criei os grupos depois que o orçamento foi iniciado, ele não exibia. Então eu cliquei em atualizar para ele exibir. Então é um orçamento para obra. Isso aqui é só para facilitar, entendeu? Tá? Então eu tô com algumas informações básicas aí. Aí com o meu orçamento eu vou iniciar ele, tá? Então eu vou adicionar 2 capítulos só. Vou supor que é uma obra pequena, ok? Infraestrutura. Vou fazer uma obra de um muro aqui. Estrutura. Vou só criar um capítulo só e vamos fazer uma obra simples, tá? Adicionar composição. Eu acho que eu devo ter um muro aqui. Tem muro de arrimo aqui, ó. Muro divisório de alvenaria com fundação. Aí eu vou criar mais um capítulo para ter 2, só para eu fazer um cronograma mais elaborado. Revestimentos. E vou pintar também, fazer 3 capítulos. Pintura. Ok, então revestimento chapisco. Então vou base própria. Eu não estou ensinando a fazer orçamento aqui, tá? Tem um curso só que ensina a fazer orçamento, tá, pessoal? Então, qualquer coisa, se você não souber fazer orçamento, mexer aqui, tem que fazer aquele curso primeiro. Então vou pegar aqui o chapisco de cimentaria grossa, que é o que eu gosto. E o emboço. Aqui com a argamassa 1:2:8 com 2,5 centímetros. Ok. Beleza, mais um pouquinho. E uma pintura aqui. Eu vou passar um selador. Aí, ó, não apareceu, né? Por quê? Porque eu digitei selador. Vou digitar percentual selador, pesquisar no meio do nome. Então, um selador acrílico, melhor, né? E vou passar uma tinta acrílica também. Aí, ó, apareceu muito. Eu não gosto de ver assim, né? Então, vou digitar pintura, percentual acrílica. São de pintura acrílica em telha, látex, aqui uma demão, 2 demões aqui, tá? Então tem todos os meus itens, né? Então eu vou falar aqui quantos metros quadrados de muro eu vou fazer. Eu vou então supor aqui que eu vou ter um muro de 100 metros de comprimento por uma altura de 2,20, ok? Então 220 metros quadrados. Aí então eu vou ter um chapisco de 220 vezes 2, um emboço de 220 vezes 2, né?
A pintura também, aqui é tudo a mesma quantidade, né? Então tá. Então com isso aqui a gente já tem mais ou menos o orçamento. Ah, Thiago, os preços, os itens. Então eu abro aqui e vejo aqui se esses itens estão certinho ou não, entendeu? Então ó, aqui é um muro, é uma composição que só tem subcomposições. Ela não tem os itens. Aí dentro das subcomposições tem os itens. Então, ó, tô usando areia média para fazer concreto, entendeu? Tá? Aí aqui eu tô usando o ar na armação, ó, tem 1,1, já tá com a perca do aço aqui no aço, tá? Aí onde é que eu vejo os preços dos insumos, né? A gente clica aqui na guia insumos e a gente vai ajustar, por exemplo, ordenar pelo custo unitário. Aí vamos supor que eu fui lá e vi que o preço do cimento não é esse, então 0,55, o espaçador é menos, é 20 centavos. O bloco cerâmico é 0,60. Uma lixa. Legal ordenar pelo preço total para você ver só o que é relevante, né? Então, servente, suponha que você pague R$ 1.000 por mês para o servente. 1.100, vamos colocar. Se você paga 1.100, conta que você tem que fazer é 1.100 dividido por 220. 1.100 dividido por 220. É padrão de 220. Então, R$ 5 o servente. E vamos supor que eu pago 1.700 para o pedreiro. Por 7,70. Então, R$ 5,00 e 7,70. Tá? Seriam essas duas contas aqui da mão de obra. Então, todo oficial eu vou pôr 7,70. Tá? E todo ajudante eu vou pôr 5. Então, eu posso filtrar só a mão de obra, fazer primeiro a mão de obra. Ordenar pelo custo, ó, 5, 5 e 5. Aí, pintor, 7,70, 7,70. Thiago, pergunta. Por que eu coloquei 5 e foi para 13? Foi 5 para 13 por causa do encargo social. Está somando 165% de encargo. Se você for dar uma lida sobre isso aqui, esse encargo de 165 é um encargo onde já se inclui os EPIs, a alimentação, que possui o grupo E. Se você for no Sinap e falar com o encargo é de 117, 120. Por quê? Porque lá não está incluso o grupo E, porque o Sinap criou uma composição chamada pedreiro, colocou o insumo pedreiro dentro e colocou esse grupo E lá dentro também. Então, eles não tratam na forma percentual. Aqui eu optei por fazer assim. Conseguimos fazer os dois no EVOP. Basta querer. Porque aí, se você quiser usar a composição, você clica aqui no botão e troca, substituir base própria por composição. E aí vai ter essa opção, pedreiro com encargos, que aí você vai ter que diminuir o encargo porque vai ter mais itens dentro da composição, tá bom? Então os materiais agora, né? Então vamos ver aqui, eu vou dar uma olhada. A chapa de madeira, eu sei que é uns R$ 30. O aço tá uns 5,50 hoje. Tá, a argamassa tá 80. Já ficou muito caro, né? 0,8. A tinta tá mais ou menos esse preço mesmo. O restante dos itens, a areia tá barata aqui, a gente paga 80. Esses preços a gente sabe que a gente acaba comprando, né? Tá? Então é mais ou menos isso. Ok? Então, equipamentos não tem, nem serviços terceirizados. Que a gente não colocou barraco, não colocou betoneira, não colocou nada. Então aqui para fazer um muro de 220, 100 metros por 2,20, pintado tudo, deu 70 mil de custo, com BDI ficou 84 mil, né? Então se a gente quisesse saber o valor por metro de muro, né, daria 70.140 dividido por 100, R$ 700 o metro aí do muro, né? Tá, deixa eu só dar uma olhada aqui. Tem bastante mão de obra aqui no serviço, mas é mais ou menos isso, porque é R$ 220 o metro quadrado, como tem 2,20 de altura, vai para 440, só fazer a parte estrutural, né? Fora o reboco e a pintura, tá? Então foi isso aí que deu o valor. Aqui tem os serviços mais significantes, vamos fazer um cronograma.
Importante lembrar o seguinte, para fazer o cronograma, tem que vir exibir colunas, duração. Aí, se tivesse alguém que tivesse zerado aqui, eu vou simular, tá? Porque acontece às vezes de vir zerado aqui a duração. Eu vou criar uma composição de pintura que não tem mão de obra. Ó, tem que ter unidade de medida também. Então vou exibir uma coluna, duração aqui, e aí por exemplo, não tem duração essa atividade, então o que vai dar problema? Se eu for fazer o cronograma por subcapítulos, que é um capítulo dentro do outro, não vai ter problema. Mas se eu for fazer por itens, vai ter, porque eu preciso ter duração em todos os itens, entendeu? Tá, então eu precisaria atribuir, por exemplo, essa atividade são 10 metros quadrados, eu teria que falar para ele quantos homem-hora precisa para cada metro quadrado. Então se eu pôr 1 aqui, ó, vai aumentar 10 aqui na duração, vai para 246, ó. Tá? Então a gente precisa ter essa informação. Tá? Até é legal demonstrar isso aqui, ó, que eu vou criar uma estrutura com subcapítulos, que é a mais recomendada para fazer o acompanhamento de obra. Então eu seleciono esses dois e jogo para dentro desse. Então ficou 2, 2, 1, 2, 2. Tá? Vou deletar agora, que eu só queria mostrar, né? Tá? E aí, então vou gerar o cronograma com os subcapítulos, que é o que eu acho que é mais interessante. Ó. Então ele vê revestimento e pintura, que são itens dentro do outro, né? Tá, quantos funcionários vão executar esse meu muro aqui? 10. Em revestimento, vou trabalhar com 10 funcionários em tudo. Só na pintura que eu vou trabalhar com 3. Tá? E aqui no revestimento trabalhar com 5. Então, só para a gente não demorar muito para fazer esse muro aí. Aí eu clico aqui em botão direito aqui. E clico em limpar a configuração manual. Tá, por enquanto tá todo mundo alinhado. Então eu vou falar quem depende de quem aqui. Então eu vou colocar uma visualização por data, onde eu tenho os dias que estão acontecendo cada coisa. E estou falando, para fazer o revestimento o muro tem que estar... vou te ensinar um precedente, o muro tem que ter iniciado, mas uns 20% do muro tem que ter iniciado, tá? E para fazer a pintura, também eu vou ter que estar com 50% do revestimento. Ok? Aí vai acontecer uma coisa interessante, né? Que ó, a pintura está acabando antes do revestimento. Ok? Aqui até está meio certo, que o revestimento está terminando depois do muro, porque eles têm o mesmo prazo, tá? Mas a pintura está terminando antes, e eu quero que a pintura termine um tempo depois. Então o que eu faço? Está terminando dia 11 de dezembro. Ó, pessoal, tá discriminado aqui nosso cronogramazinho, né? Tá com uma escala de quantos funcionários em cada mês eu precisar. A gente pode mudar essa escala para semana, para dia, quer dizer, onde eu consigo saber a escala da equipe aqui, ó, por semana, onde eu consigo saber quantos empregados por semana eu vou precisar. Se 0,62 significa o seguinte, que eu vou ter, por exemplo, 2 empregados trabalhando 2/5 da semana. Então 2 vezes 2 dividido por 5 vai dar 0,62, entendeu? Na verdade não é nem 2 por 2, vai ser 1,5, tá? Vai ser 2 vezes 1,5 dividido por 5, por isso dá 0,62. Tá ok? Então por isso que é 0,62, porque nessa semana inteira preciso de 0,62 empregados aqui, tá ok? Essa visualização de PERT pode ser maximizada, tá? Então você pode trabalhar um pouco melhor aqui, afastar um pouco a data aqui para frente, para trás, pode tirar, limpar toda vez, tá? E no final a gente pode gerar um cronograma Gantt a partir desse cálculo desse prazo aqui, né? Então eu vou gerar aqui um cronograma semanal, que eu acho que seria mais adequado, né? Só que eu vou retroagir essa data aqui para 1º de outubro, porque nós vamos fazer umas medições passadas lá para demonstrar as próximas etapas. Então eu vou retroagir a data aqui. Ok? Então vou voltar aqui voltei a data e vou gerar novamente aqui meu cronograma com datas diferentes. Isso me gerou uma curva S
e me gerou um histograma de mão de obra aqui. Então tá pronto, tem tudo que a gente precisa para aprovar esse orçamento, tá ok? Então eu posso enviar o orçamento de aprovação, se ele deixar. Aí eu enviei para aprovação. Vai estar aqui ainda? Não, não vai. Por quê? Porque o orçamento tem que estar aprovado. São dois níveis de aprovação: interno, tá, que eu estou fazendo agora. Aqui eu estou aí externo. Depois a externo é aqui, tá, pessoal? Na segunda, no meio. Aprovo, EVOP. Que agora vai aparecer. Então não precisei sair da tela. Aí ele está falando, já existe um cliente selecionado para a obra. Deseja substituir pelo do orçamento? Sim. Ó, ele trocou ali, tá ok? Aí ele está perguntando para mim qual o nível de controle que eu quero acompanhar. O que é nível de controle? Lá tinha capítulo, subcapítulo e serviço. Se eu quero acompanhar só com o muro e revestimento e pintura, ou se eu quero dividir em 3, muro, revestimento e pintura, separado, ou para cada serviço. Então a gente vai escolher aqui o nível de acompanhamento por capítulo, nesse caso, por mais que você possa usar por subcapítulo também, é opção, tá? Isso aqui se refere ao nível de divisão que você vai querer o controle. Aí, pessoal, muito cuidado, porque isso não é editável depois que aprova o orçamento, tá? O nível de controle não edita depois que aprova o orçamento, ok? O tipo aqui também não edita. Essas três, esse aqui edita tranquilamente, mas o tipo e o nível de controle não edita. Uma vez colocada, tem que criar uma nova obra se você quiser, porque no sistema, a partir do momento ele cria esses níveis de controle, e aí você já faz requisições para o nível de controle. Então, tipo assim, se eu chegar no meio da obra, agora eu quero que seja por serviço, mas já foi cadastrado um monte de requisição e um monte de compra no nível de controle subcapítulo ou capítulo. Então não tem como mais, porque aí vai dar inconsistência na hora de somar. Então tanto obra, o tipo aqui, quanto o nível de controle não edita. Então toma cuidado na hora de escolher, ok? Então, vamos colocar que isso aqui é uma por administração, porque é a que tem mais dificuldade de controlar, tá? E eu quero, essa periodicidade se refere à periodicidade da medição física dessa obra, tá? Então eu quero que se meça a cada 15 dias. E vou colocar aqui obra da casa do Tiago. Esse o CEP aqui, vou ter que colocar o endereço da obra, né? Que não é esse mesmo, né? Vou colocar qualquer endereço aqui. Centro também. Eu também vou pôr na minha cidade aqui, como se fosse uma outra cidade. A obra, os contatos são importantes colocar, porque pelo menos o e-mail, tá? Porque aí tudo que for gerado nessa obra vai com cópia para esse e-mail. Então é interessante pôr o e-mail do compras, tá? Da empresa aqui. E se vocês têm alguma observação padrão, diferencial que toda autorização de faturamento é lá no módulo compras, o documento que vai para o seu fornecedor quando você compra algo, entendeu? De alíquota é por conta do fornecedor. Você, tipo assim, você combina que eu nunca pago diferencial de alíquota, então você já deixa meio padrão isso daqui, já escrito para ninguém depois falar que não sabia, né? Então você pode restringir o acesso a essa obra apenas a alguns usuários, tá? Não precisa... E se você não colocar nada, todo mundo acessa ela. Tá? Então, salvei. Solicita aprovação. E aí ele vai mandar um e-mail aqui. Aí se eu não quiser que o e-mail seja enviado, aqui tá falando que não vai mandar para ninguém. Você teria que incluir para quem que você quer que seja enviado o e-mail, né? Então você pode colocar aqui, ou você pode adicionar uma linha e colocar o e-mail que você quiser, ou você pode pesquisar alguém que você queira que receba o e-mail, entendeu? Então, ó, tá? Então você escolhe quem vai receber esse e-mail aqui. Então eu não quero enviar nada para ninguém, vou sair. Nenhum e-mail será enviado, sim. Então eu clico em aprovar.
Aí põe a senha. Ok, então não mandou e-mail para ninguém, né? Então, aqui a gente até tem os relatórios da obra. Esse botão paralisar é o seguinte, essa obra eu não estou comprando, mas ela está sempre aparecendo nos filtros, já terminou e tal. Quando você termina a obra mede 100%, ela passa para o status finalizado sozinho. Mas se você não terminou a obra e quer que ela não apareça ali por enquanto, você pode só clicar em paralisar. Ela vai mudar essa obra para o status, que vai estar aqui, vai estar até finalizado o status aqui. E aí você pode retomar ela. Então, retomada, obra reaberta, retomada, tá ok? Então, você pode retomar ou pode paralisar a obra a hora que você quiser. Okay? Então, isso aqui abre um centro de custo. Com o centro de custo aberto, aí a gente consegue utilizar o módulo acompanhamento, que é criar contratos para esse centro de custo, tá? E conseguimos já acessar aí o Evop Gestão e fazer requisições. Por exemplo, aqui ó, vai estar aqui essa obra como disponível no filtro de pesquisa de obra. A obra da Casa do Thiago já apareceu aqui e aqui já apareceu. Então, meus itens, ó, como eu selecionei por nível de controle capítulo, ó, vai aparecer só 2 níveis de controle, o muro e o revestimento e pintura. Quer ver? Que só vai ser os dois, ó. Vou aumentar aqui para 500 itens. Ó, tá? Se tivesse sido por subcapítulo, apareceria muro, reboco lá, revestimento e mais o 3, 1, 2, 3, 1, 2.1 e 2.2. Se fosse por serviço, cada nível de controle seria cada serviço. Então não pode editar aquilo, porque uma vez feita a requisição, acionada, largada para o muro, se eu quiser trocar isso, não vai ter como, entendeu? Tá? E aí vocês vão ver que aqui ele se repete os itens, tá? Então, por exemplo, ó, o pedreiro se repete, por quê? Porque tem pedreiro nos dois, tem servente nos dois, tem areia nos dois, então ele se repete, por quê? Porque a quantidade está separada, tá? Para cada etapa, entendeu? Ok? Então, para criar um novo centro de custo, pessoal, é esse o procedimento. Então, a gente fez um orçamento ali, eu já até invadi um pouco a área do orçamento, porque eu queria demonstrar que como é que faz, como é que usa, como é que cria o cronograma, a dificuldade às vezes tem que uma duração não está sendo exibida, que é algo que a gente vê que sempre o pessoal tem alguma dúvida nesse sentido, tá bom? Então, criado o orçamento, a gente consegue utilizar os outros módulos. É importante lembrar, então, tipo não se altera depois de criado e se o nível de controle não se altera depois de criado. Se você fez errado, a única solução que vai ter é a gente cancelar essa obra, duplicar o orçamento e criar um novo orçamento, tá? Não tem como ajustar. Então, muito cuidado ao determinar esses dois parâmetros aqui, tá ok? Beleza, pessoal? Obrigado, até a próxima aula.